Meus queridos irmãos e irmãs, sabe sobre a Santa Ceia, a Santa Migalha, ou a migalha, ou a ceia, que eles falam de ceia, mas é tudo uma grande mentira, porque não é ceia e não é santa. Esses ritos aí que acontecem na igreja mãe do cristianismo, que é a católica e as suas filhas evangélicas, é tudo uma grande mentira. Mas eu quero falar para você, principalmente os meus irmãos e irmãs da empresa chamada Igreja Evangélica Assembleia de Deus do Ministério do Belém. Sabia por quê? Sabe por quê? Que quando vai ler o texto da ceia, vocês sabem o que eu estou falando. Talvez outra denominação, outras empresas religiosas que não têm esse costume, não vão entender, mas os assembleianos não vão saber. Todo culto de chamada de ceia, ou da migalha, ou da Santa Migalha, ou da Santa Ceia, como é que eles fazem? Vamos ler o texto da ceia antes de cearmos. Onde eles abrem? 1 Coríntios capítulo 11, e o que? A partir do verso 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor na noite foi traído, pegou o pão, tendo graça, partiu, papapá. Mas por que sempre a partir do verso 23? Se o assunto começa a partir do verso 17? Porque eles não querem, meus queridos, que vocês descubram a verdade dessa coisa ridícula que eles realizam. Porque sabe, quando vocês descobrirem a verdade do sentido real do que de fato é uma ceia, eles não conseguem mais aprisionar vocês nos currais deles, chamados templos. Porque muitos não chutam o pau da barraca com essa porcaria de religião. Ah, irmão Gilmar, se eu sair, como é que eu vou comer o corpo do Senhor? Como se o corpo do Senhor fosse pão e suco, pelo amor de Jesus. Ah, mas quando começar, se eu sair, como é que eu vou participar da Santa Ceia? Então, eles não leem o texto para vocês não entenderem e permanecer no erro. E assim, eles adestrarem vocês, escravizarem vocês nos currais religiosos chamados templo, mantendo vocês na mentira. Por que eles não leem a partir do verso 17, 1 Coríntios capítulo 11, a partir do verso 17, até o 34, que é o assunto completo? Para vocês não entenderem. Porque do verso 17 até o verso 20, deixa bem claro, que ali em Corinto não havia Santa Migalha, ou o culto da migalha. Ali era ceia, era comida, alimento. Só que tinha uns que era muito esgueirado. Parece que estava uns 10 dias sem comer. Quando ia, já comia tudo antecipadamente, pegava e comia, enchia o caneco, ficava até bêbado. E aí, o que Paulo fala? Vocês estão falando que isso aí é ceia do Senhor? Por quê, meus irmãos e irmãs? Porque o santo numa ceia não é pão, não é suco, não é a comida em si. O santo numa ceia, para uma ceia ser santa, para uma reunião de ceia ser santa, precisa ter partilha, precisa ter amor, compaixão, ajuda, sentir a dor do próximo. Aí uma reunião com esse sentimento que houve em Cristo Jesus, era que santificava aquela reunião, e não o pão em si, o suco em si. E aí Paulo fala, fala que isso aqui é ser do Senhor, vocês não dividem, não há partilha, não há amor, cada um, pode ler lá, cada um pega a sua própria ceia, a sua própria comida, e come antecipadamente, sem esperar pelo outro que vai vir, e com certeza mais pobre que não tem o que trazer para celebrar com vocês. Vocês sabem que vai chegar mais crentes aí, para cear, para comer com vocês, só que eles são pobres, não tem o que trazer, mas quer participar. E o que vocês fazem? Vocês comem antecipadamente. Vocês não têm casa para matar essa fome não, miserável? Matar a fome em casa. Para quando chegar aqui com a ceia, com a alimentação, talvez com o carneiro assado, a farofa, a sopa, o angu, esperar pelo outro, para você não comer para condenação. Olha que interessante, o comer em pecado ali, não era você, o comer indignamente, a ceia, lá em Corinto, não era igual essa palhaçada de hoje. Essa tortura, se você pecou, você não pode comer o corpo do Senhor, você não pode fazer a Santa Ceia. Que ridículo, gente. O pecado ali em Corinto era o comer indignamente, e o pecado era comer a parte do outro, era comer antecipadamente, encher a pança, beber tanto vinho que até embriagar e não esperar pelo outro.
Aí Paulo fala assim, vocês estão envergonhando os que nada têm. Vocês estão comendo para a própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. O que é o corpo do Senhor ali? Não é pão, meu irmão, não é suco, é a igreja das pessoas, que nós, como membros individuais, interligados em amor, formamos um corpo cuja cabeça é Cristo. O corpo de Cristo não é pão nem suco, é a igreja, é aqueles que amam, que acolhem, que perdoam, que são generosos na vida. E Paulo fala assim, vocês estão comendo para a própria condenação, não discernindo a igreja, o corpo do Senhor, vocês não estão tendo discernimento que você e os irmãozinhos que vão vir, pobres, que não tem o que trazer, vocês são um corpo. Então vocês estão comendo para a própria condenação. Por isso que há muitos fracos e doentes, muitos que dormem. Aí o que os malandros da fé falam? O fraco e doente dorme porque comeu em pecado. Meu irmão, não confessou, comeu pãozinho, suquinho, migalha em pecado. Muitos fracos e doentes. Os fracos e doentes ali porque não comiam. Por que havia muitos fracos e doentes, muitos que haviam morrido? Porque não havia partilha, não havia o cuidado, não havia o repartir um com o outro, não tinha amor, não tinha discernimento, que a igreja é um corpo e tem que cuidar um do outro. Aí Paulo conclui no verso 33, 34, portanto, quando fores a juntar para cear, para comer, esperai uns pelos outros, para não comerdes para a condenação. Porque se você não está sabendo quanto vai vir, o outro é pobre, não tem. Você vai comer a sua parte e a parte que era do outro. E comer para condenação, volta a repetir, não é comer o pecado ali, não era, eu fraquei, eu cometi um erro, cometi uma falha, eu tenho que pedir perdão, confessar. Não! Era os gulosos que não esperava pelo outro, era comer a parte do outro. Resumindo, Paulo conclui, portanto, quando se ajuntarem para comer, esperai uns pelos outros, para não comerdes para juízo, para condenação. Comer dignamente era comer a parte do outro. E não ter cometido uma falha. Tem que confessar, meu irmão, tem que pedir perdão. Eu passei por todas essas porcarias, essas torturas. Estou alertando você, meu irmão, minha irmã. Principalmente da Assembleia de Deus, que eu sei que tem essa tradição aí. E todas as demais, que vivem nessa enganação, nesse ritual pagão, ridículo. Somente, por que os malandros, mas irmão João, por que eles mantêm esse ato de Santa Ceia aí e não pregam a verdade do que de fato é uma ceia? Meu irmão, minha irmã, você não percebeu? Porque os caras são malandros, a religião é maligna. Ela quer, porque se você entender a verdade, você sai fora. Nada vai te prender num curral religioso. Para você ser de Deus, basta amar, é amar na vida. E Deus escolheu ser amado no próximo. Você vai amar Deus não é ir no templo, não é tendo uma fichinha de uma religião, de uma empresa religiosa. Não, é amando, exercendo amor, misericórdia e partilha. Glórias ao poderoso nome do Senhor Jesus. Depois dessa explicação, só vai permanecer nos currais religiosos, na mentira, nesse paganismo horroroso, quem realmente tiver mente engessada. Como aí os satanases bolsonaropatas, os adoradores do Bolsonaro, que daqui a pouco vão estar aqui defecando pela boca, cagando pela boca, me xingando, falando um monte de besteira. Porque o mito deles é o Bolsonaro, eles prezam pela mentira, pelo engano. Então quando vê alguém pregando a verdade, assim como eu e pouquíssimos outros, eles ficam inquietos, o demônio começa a manifestar na vida deles. Então, que o Senhor vos repreenda, os satanases bolsonaropatas adestrados, selado e marcado pela besta maligna bolsonariana. Em homenagem a vocês, gadaiada, uma rajada de língua estranha a nível bolsonariano. Roxorianda, gadaiada. Ô glória!